Uma jovem inocente e gentil ajuda um milionário alemão perdido no metrô sem saber que ele é o dono da maior rede de hotéis de luxo do mundo. Um encontro inesperado que mudará suas vidas para sempre. Se histórias de amor com superação tocam seu coração, comenta aí de qual cidade ou país você está assistindo. Quero muito saber quem está do outro lado da tela. Agora bora mergulhar nessa história emocionante. Os primeiros raios de sol mal rompiam o horizonte quando Jade Ferreira já estava de pé. O pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, que dividia com a avó Dolores, era simples, mas acolhedor, como tudo que as duas conseguiam construir juntas. Vó, tomou o remédio da pressão? Jade perguntou, enquanto prendia os cabelos cacheados num coque improvisado. Já tomei, menina. Vai logo, senão perde o metrô das 6. Jade sorriu. Era sempre assim. Mesmo doente, Dona Dolores se preocupava mais com ela do que consigo mesma. Beijou a testa da avó e pegou a mochila gasta, onde carregava os livros da Faculdade de Letras e o pequeno dicionário de alemão que comprara num sebo. O metrô estava lotado como sempre. Linha vermelha até a Sé, depois linha amarela até a Vila Madalena, onde ficava o hostel onde trabalhava como recepcionista há quase 2 anos. A rotina era cansativa. Trabalhar de dia, estudar à noite, mas Jade tinha no olhar aquela determinação que só quem conhece a dureza da vida possui. Guten Morgen, mein Name ist Jade. Wie kann ich Ihnen helfen? Ela praticava mentalmente as frases em alemão que usaria para receber os turistas. Seu professor sempre dizia que ela tinha um dom para línguas, especialmente o alemão, que estudava com afinco singular. Foi quando o trem parou na estação Sé que ela o viu. Alto, cabelos loiros bem cortados, terno impecável que claramente custava mais que 6 meses do seu salário. Mas não foi sua aparência que chamou a atenção de Jade. Foi a expressão de desespero mal disfarçado, enquanto tentava, em inglês com forte sotaque alemão, obter informações de um segurança do metrô que apenas balançava a cabeça, sem entender. Ich muss zur Avenida Paulista. Verstehen Sie nicht? Paulista. O homem gesticulava, seu rosto ficando vermelho de frustração. Jade hesitou. Não era de se meter, mas algo naquele homem perdido despertou sua compaixão. Ajustar o horário para chegar ao trabalho seria complicado, mas... Entschuldigung, kann ich helfen? Jade se aproximou, pronunciando as palavras com cuidado. O homem virou-se para ela com uma expressão de surpresa absoluta, como se tivesse encontrado água no deserto. Sie sprechen Deutsch? Os olhos azuis dele se arregalaram. Já ein bisschen. Jade sorriu, modesta. Um pouco. Graças a Deus. Ele respondeu, voltando ao inglês. Estou tentando chegar ao Hotel Unique na Paulista. Meu motorista não apareceu e decidi tentar o metrô, mas... Ele olhou em volta com desconforto evidente. O Hotel Unique não fica na Avenida Paulista. Jade explicou com gentileza, alternando entre alemão e português. Fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, próximo ao Parque Ibirapuera. E o senhor pegou a linha errada. O homem respirou fundo, visivelmente tentando conter a irritação. Jade notou suas mãos, unhas perfeitamente aparadas, um relógio que provavelmente custava mais que seu apartamento inteiro. Sou Klaus von Eberhardt, ele finalmente disse, estendendo a mão. E claramente estou perdido. Jade Ferreira. Ela apertou a mão dele brevemente. Se quiser, posso ajudá-lo a encontrar o caminho correto. Klaus hesitou, olhando para o relógio. Tenho uma reunião em 40 minutos. Não vai conseguir. Chegar a tempo de metrô, Jade disse com honestidade. Precisa pegar um táxi. Ela o guiou para fora da estação, ignorando os olhares curiosos das pessoas para aquele homem obviamente estrangeiro e obviamente rico. Na calçada, ajudou-o a parar um táxi e explicou ao motorista o endereço em português. Danke.
Klaus disse, parecendo genuinamente grato, apesar do constrangimento. Você salvou meu dia. Ele fez menção de entrar no táxi, mas parou. Você trabalha como tradutora? Jade sorriu. Não, sou recepcionista de hostel. Estudo letras à noite, alemão e português. Klaus a observou por um momento como se recalculando algo em sua mente. Tenho várias reuniões hoje com brasileiros, meu português é... Ele fez uma careta. Inexistente. Aceitaria ser minha intérprete? Pagarei bem, claro. Jade piscou, surpresa com a proposta inesperada. Seu chefe no hostel era compreensivo e ela tinha créditos extras para compensar. A ideia de praticar alemão o dia todo era tentadora, sem falar no dinheiro que poderia ajudar com os remédios da avó. Posso ligar para meu trabalho e verificar. Ela respondeu cautelosamente. Klaus assentiu, entregando-lhe um cartão prateado. Este é meu número. Me avise sua decisão. O táxi pode levá-la ao hotel depois que ligar. 20 minutos depois, Jade entrava no saguão do Hotel Unique, um dos mais luxuosos de São Paulo. Sentiu-se imediatamente deslocada com sua calça jeans simples e blusa branca básica. Klaus a esperava no lobby, falando ao telefone com expressão séria. Já Alice Untercontrole, ele dizia, desligando ao vê-la. Conseguiu liberação? Sim, Jade respondeu. Meu chefe entendeu a situação. O dia passou num turbilhão. Jade acompanhou Klaus a 3 reuniões com investidores brasileiros, traduzindo negociações complexas sobre expansão hoteleira. O alemão dela, mesmo não sendo perfeito, impressionou a todos. Klaus era direto, por vezes frio, mas extremamente profissional. Ocasionalmente, quando ela traduzia algo usando expressões brasileiras para facilitar a comunicação, captava um brilho de curiosidade no olhar dele. Ao final do dia, exausta, mas satisfeita, Jade sentou-se com Klaus no bar panorâmico do hotel. Você foi excepcionalmente útil hoje, ele disse, num tom que soava como se raramente elogiasse alguém. Quero compensá-la adequadamente. Ele retirou a carteira e começou a contar notas. Não precisa, Jade disse suavemente. Já me pagou o almoço e foi uma ótima oportunidade de praticar. Estamos quites. Klaus franziu o senho, genuinamente confuso. Mas você trabalhou o dia inteiro. E aprendi muito, ela sorriu. Além disso, você estava perdido. Eu só ajudei, como qualquer pessoa faria. Não, Klaus disse com um tom que sugeria que conhecia bem o mundo. Nem todas as pessoas ajudariam. Houve um momento de silêncio entre eles. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes contra o céu escurecendo. Tenho mais reuniões amanhã, Klaus, finalmente disse. E depois? Estou no Brasil para avaliar expansão. Gostaria de contratá-la, oficialmente, como intérprete pessoal. Pagarei 3 vezes o que você ganha no hostel. Jade sentiu seu coração acelerar. O dinheiro resolveria tantos problemas. Preciso pensar. Ela respondeu honestamente. Posso te dar uma resposta amanhã? Klaus assentiu, claramente não acostumado a esperar por respostas. Até amanhã, então. Ele estendeu a mão, formal como sempre. Quando Jade apertou a mão dele, percebeu que talvez sua vida estivesse prestes a mudar completamente. O que ela não sabia é que a dele também. Na manhã seguinte, Jade acordou com o som insistente do celular. A luz do dia mal entrava pela janela do pequeno quarto que dividia com a avó. Alô, murmurou sonolenta. Senhorita Ferreira, Klaus von Eberhardt. Espero que tenha considerado minha proposta. Jade sentou-se na cama, subitamente desperta. O tom dele era direto, quase imperativo, como se não concebesse uma recusa. Bom dia para você também, Sr. von Eberhardt, ela respondeu, inserindo deliberadamente a cordialidade que faltava na voz dele. Sim, pensei sobre o assunto. E posso aceitar com uma condição. Preciso estar livre às 19 horas para ir à faculdade. Houve uma pausa do outro lado da linha.
Jade podia quase visualizar a expressão contrariada dele. Aquele tipo de homem não estava acostumado a condições. Aceitável, ele finalmente respondeu. Estarei em seu endereço em 1 hora. Como você... Seu currículo, no hostel. Meu assistente obteve seus dados ontem à noite. Jade franziu o senho. Isso é invasivo. Isso é eficiência, Klaus corrigiu. 1 hora. A chamada encerrou e Jade soltou um suspiro exasperado. O que estava fazendo? Deixando-se envolver com um homem tão... Ela nem conseguia encontrar a palavra em português. Em alemão, talvez überheblich, arrogante. Ainda assim, o dinheiro faria diferença. Poderia comprar os remédios caros para a avó sem precisar escolher entre eles e a conta de luz. 1 hora depois, um Audi preto estacionava na rua estreita da periferia, destacando-se como um peixe exótico num aquário de água doce. Klaus saiu do carro, seu terno perfeitamente ajustado, contrastando com as paredes descascadas e o asfalto irregular. Bom dia. Jade o cumprimentou, trancando o pequeno portão de ferro. Klaus assentiu, olhando ao redor com uma expressão que oscilava entre curiosidade e desconforto. Seu bairro é... humilde? Jade sugeriu, erguendo uma sobrancelha. Diferente do que estou acostumado, ele completou diplomaticamente, abrindo a porta do carro para ela. O interior era todo couro e tecnologia. Jade sentou-se cuidadosamente, consciente da própria simplicidade em cada centímetro daquele espaço luxuoso. Hoje visitaremos 3 terrenos potenciais para novos empreendimentos, Klaus explicou, enquanto o motorista dirigia. Depois, almoço com investidores e uma visita ao Hotel Conceito na Vila Olímpia. Jade assentiu, abrindo seu caderno para fazer anotações. Posso perguntar por que escolheu São Paulo para expandir a rede von Eberhard? Klaus a olhou com surpresa, como se não esperasse interesse genuíno da parte dela. Brasil é um mercado emergente com potencial inexplorado para a hotelaria de ultraluxo, ele respondeu mecanicamente. Depois, num tom mais pessoal, acrescentou. E minha mãe era brasileira. Jade não conseguiu esconder a surpresa. Sua mãe? Você nunca mencionou isso. Não é relevante para os negócios, ele respondeu secamente. Após uma pausa, continuou. Ela era do Sul, Porto Alegre. Conheceu meu pai numa viagem a Berlim. Morreu quando eu tinha 8 anos. Sinto muito, Jade disse suavemente. Perdi meus pais também. Acidente de carro quando eu tinha 12. Minha avó me criou desde então. Por um instante, algo parecido com empatia cruzou o olhar de Klaus, mas logo desapareceu. O dia transcorreu intensamente. Jade traduziu conversas técnicas sobre arquitetura, decoração e investimentos milionários. Na hora do almoço, num restaurante na cobertura de um prédio na Faria Lima, Klaus a apresentou como minha assessora de comunicação, um título que a fez sorrir internamente. Wie sagt man valorização imobiliária, auf Deutsch? Ela perguntou a ele em determinado momento, buscando a tradução correta. Immobilienaufwertung, Klaus respondeu, e acrescentou com um leve sorriso. Seu alemão é surpreendentemente bom para alguém que ainda está na faculdade. Obrigada. Aprendi com minha professora, Frau Müller. Ela diz que tenho ouvido musical para o idioma. Concordo com ela, Klaus disse, e pelo resto do almoço alternava entre alemão e inglês como se testando suas habilidades. À tarde, quando visitavam o Hotel Conceito, Jade observou como Klaus examinava cada detalhe com olhar crítico, da inclinação dos travesseiros à temperatura exata da água na piscina. Você é sempre tão minucioso? Ela perguntou, enquanto caminhavam pelo lobby decorado com arte contemporânea brasileira. Perfeição não é negociável, Klaus respondeu sem hesitar. Quando se tem meu sobrenome, expectativas são... Ele buscou a palavra certa. Esmagadoras.
Algo na forma como ele disse isso fez Jade olhá-lo com mais atenção. Por trás da postura impecável e do inglês preciso, havia um peso que ela não tinha notado antes. Deve ser solitário, ela comentou, quase para si mesma. Klaus parou de andar, encarando-a com uma expressão difícil de decifrar. Por um momento, pareceu que iria dizer algo pessoal, mas foi interrompido pelo gerente do hotel, ansioso por mostrar a suíte presidencial. No final do dia, quando Klaus insistiu em levá-la para casa, o céu de São Paulo já havia escurecido completamente. Você poderia me deixar na estação de metrô, Jade sugeriu, consciente do contraste entre o mundo luxuoso que haviam habitado o dia todo e seu modesto lar. Absolutamente não. É perigoso a esta hora, Klaus respondeu com firmeza. O carro percorreu as avenidas amplas do centro, depois ruas cada vez mais estreitas e menos iluminadas. Quando entraram na comunidade de Jade, Klaus observava tudo pela janela. As crianças brincando na rua mesmo à noite, os botecos abertos com música alta, as casas simples mas coloridas. Como é crescer num lugar assim? Ele perguntou, sua voz desprovida do tom de julgamento que Jade esperava. Difícil, mas também cheio de vida. Ela respondeu honestamente. Aqui, ninguém tem muito, então todo mundo divide o pouco que tem. O carro parou em frente à pequena casa. Através da janela aberta, podia-se ver Dona Dolores sentada à mesa, enrolando doces para vender. Obrigada pelo dia, Jade sorriu, recolhendo sua bolsa. Amanhã, mesmo horário? Klaus assentiu, mas seus olhos estavam fixos na cena familiar pela janela. Sua avó faz doces? Sim, Jade respondeu com orgulho. Os melhores brigadeiros da Zona Leste. É uma das formas como conseguimos pagar meus estudos. Klaus pareceu absorver essa informação lentamente, como se processando um conceito completamente alienígena. Gostaria de experimentar algum dia, ele disse, surpreendendo a si mesmo e a Jade. Vou trazer amanhã, ela prometeu saindo do carro. Antes de entrar em casa, Jade olhou para trás. Klaus permanecia no carro, observando-a com uma expressão pensativa. Quando seus olhares se cruzaram, ele rapidamente desviou, como se flagrado em um momento de vulnerabilidade. Naquela noite, deitada na cama estreita, depois de ajudar a avó com os doces e revisar seu trabalho da faculdade, Jade pensou em Klaus. Na forma como ele parecia ter construído uma fortaleza ao redor de si mesmo, no peso invisível que carregava nos ombros largos, na maneira como olhava para o mundo dela como um explorador pisando em território desconhecido. O que ela não sabia é que em sua suíte luxuosa no Hotel Unique, Klaus também estava acordado, relembrando o sorriso sincero de uma jovem que não se impressionava com seu dinheiro. E a visão de um lar simples, onde pela primeira vez em muitos anos, ele vislumbrava algo que seu império hoteleiro não conseguia oferecer: calor humano genuíno. 3 dias depois, Klaus surpreendeu Jade ao dispensar o motorista. Hoje vamos fazer uma pausa, anunciou ele quando a buscou pela manhã. Pausa? Jade repetiu confusa. Não temos a reunião com os investidores do Catar. Cancelei, remarcada para amanhã. Klaus ajustou o relógio de pulso, um hábito que Jade já havia notado quando ele estava nervoso. Achei que poderíamos conhecer São Paulo. Jade o encarou, certa de que havia entendido mal. Você quer fazer turismo? Digamos que quero ver a cidade pelos seus olhos, não pelos olhos dos corretores imobiliários. Ele respondeu, uma sinceridade incomum coloreando sua voz. Eles caminharam pelo centro histórico da cidade, Jade mostrando prédios e contando histórias que aprendera em suas aulas de literatura brasileira. Klaus a escutava com atenção genuína, ocasionalmente fazendo perguntas sobre a arquitetura ou os detalhes históricos.
E este é o edifício Martinelli. Jade apontou para o imponente arranha-céu de estilo neoclássico. Foi o primeiro grande edifício de São Paulo. O próprio Martinelli morava na cobertura. Klaus observou a construção com interesse profissional. Posso ver por que ele escolheria morar no topo. A vista deve ser espetacular. Nunca subi lá, Jade confessou. Dizem que dá para ver toda a cidade. Klaus a olhou com surpresa. Nunca, mesmo tendo nascido aqui, Jade deu de ombros, sorrindo. Algumas coisas na nossa própria cidade ficam reservadas para os turistas. Não hoje, Klaus decidiu, tocando levemente o cotovelo dela para guiá-la em direção à entrada. Jade sentiu um leve arrepio com o contato inesperado. Vamos subir. Minutos depois, estavam no terraço do Martinelli. São Paulo se estendia em todas as direções. Uma metrópole infinita de concreto, vidro e vida. O céu estava excepcionalmente claro para os padrões da cidade, e a brisa suave agitava os cabelos soltos de Jade. É incrível, ela sussurrou, apoiando-se no parapeito. Parece um outro mundo visto daqui de cima. Klaus se posicionou ao lado dela, os olhos percorrendo o horizonte. Consigo ver porque minha mãe amava este país, ele disse, quase para si mesmo. Há uma energia aqui, uma vitalidade. Jade o observou com atenção. Nos últimos dias, pequenas rachaduras haviam começado a aparecer na armadura de eficiência e frieza de Klaus. Momentos como este, quando algo parecido com emoção transparecia em seu rosto. Como era sua mãe? Ela perguntou suavemente. Klaus ficou em silêncio por tanto tempo que Jade pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Ela ria o tempo todo. Cantava músicas brasileiras pela casa, mesmo quando meu pai reclamava que era barulhento demais. Um sorriso quase imperceptível apareceu no canto de seus lábios. Ela fazia café da manhã especial aos domingos, pão de queijo, acho que chamam aqui, e dizia que um dia me traria ao Brasil para conhecer o outro lado de quem eu era. Mas nunca trouxe, Jade completou gentilmente. Câncer, Klaus disse simplesmente, rápido e implacável. Em 6 meses, ela se foi. Jade sentiu um nó na garganta. Instintivamente, colocou sua mão sobre a dele no parapeito. Para sua surpresa, Klaus não se afastou. Meu pai voltou a ser quem sempre foi, apenas mais severo, continuou ele. A empresa era tudo. A Von Eberhard seria meu legado, minha responsabilidade. Aos 10 anos, eu já participava de reuniões de diretoria. Aos 15, supervisionava a construção de novos hotéis. Aos 18, ele fez uma pausa e Jade percebeu que seus dedos haviam se tensionado sob os dela. Aos 18, meu pai teve um infarto no escritório. Morreu antes da ambulância chegar. E você assumiu tudo, Jade concluiu, compreendendo finalmente o peso que ele carregava. Klaus assentiu. De um dia para o outro, eu era responsável por 10.000 funcionários em 3 continentes, sem margem para erro, sem tempo para... Ele hesitou. Para ser jovem. Houve um momento de silêncio entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade. É engraçado, Jade finalmente disse. Nossas vidas são tão diferentes, mas há algo em comum. Klaus se virou para ela, uma sobrancelha erguida em questão. Ambos perdemos nossos pais cedo, ela explicou. Só que eu tinha minha avó. Você não tinha ninguém. A observação, simples e direta, pareceu atingir Klaus de uma forma que ele não esperava. Seus olhos azuis se fixaram nos dela, uma vulnerabilidade rara emergindo. Meu pai trabalhava como motorista, Jade continuou, sentindo que era sua vez de compartilhar. Minha mãe era diarista. Eles saíram para trabalhar numa manhã de chuva e... Ela engoliu em seco. Um caminhão perdeu o controle na Marginal Tietê. Eles não tiveram chance. Sinto muito, Klaus disse,
E pela primeira vez desde que o conhecera, Jade sentiu que as palavras eram genuinamente sentidas. Vovó Dolores já era viúva. Ela estava com quase 60 anos quando me pegou para criar. Teve que voltar a fazer faxina e vender doces para nos sustentar. Jade sorriu com ternura ao pensar na avó. Ela dizia: "A vida tira com uma mão, mas dá com a outra." E nunca me deixou sentir como um fardo, embora eu saiba que foi difícil para ela. Ela parece notável, Klaus comentou com sincero respeito em sua voz. Ela é. Agora está com artrite severa e pressão alta, mas insiste em continuar fazendo seus doces. Diz que se parar, enferruja de vez. Jade riu suavemente, mas seus olhos brilhavam com preocupação. Os remédios são caros. O plano de saúde não cobre tudo. É por isso que trabalho tanto. É por isso que aceitou minha proposta. Klaus concluiu, um entendimento novo em seu olhar. Jade assentiu. Sim. E por quê? Ela hesitou, depois decidiu ser honesta. Porque tinha algo em você, naquele primeiro dia no metrô. Algo solitário. As palavras pairaram entre eles, carregadas de uma verdade que ninguém mais tinha ousado dizer a Klaus em anos. Ele desviou o olhar, fixando-o novamente no horizonte de São Paulo. O vento agora soprava mais forte, agitando os cabelos loiros dele. Todos os dias, ele começou lentamente, pessoas me cercam, assistentes, gerentes, investidores, falam comigo, riem das minhas piadas, concordam com minhas ideias e todos os dias volto para hotéis vazios. São lindos seus hotéis, Jade observou suavemente, mas talvez um pouco frios. Como eu, Klaus completou com um sorriso triste, eficientes, impecáveis e vazios. O momento de vulnerabilidade era tão raro, tão precioso, que Jade agiu por puro instinto. Virou-se para ele e o abraçou. Um gesto simples, humano, sem segundas intenções. Apenas a empatia de alguém que entendia o que era carregar um peso sozinho. Klaus ficou rígido inicialmente, como se tivesse esquecido como responder ao calor humano. Então, lentamente, seus braços envolveram a cintura dela. Quando se afastaram ligeiramente, seus rostos estavam próximos. Próximos. Demais. Os olhos de Klaus, geralmente calculistas, estavam diferentes, vulneráveis, quase suplicantes. Jade sentiu o coração acelerar, uma sensação de vertigem que não vinha da altura do edifício. O beijo aconteceu como algo inevitável. Suave, hesitante, uma pergunta mais que uma afirmação. Os lábios de Klaus encontraram os dela com uma gentileza que contrastava com sua habitual assertividade. Por um instante mágico, o tempo pareceu suspender-se. Não eram mais o bilionário alemão e a estudante brasileira. Eram apenas um homem e uma mulher, conectados por algo que transcendia línguas e classes sociais. Então, a realidade se intrometeu. Ambos se afastaram ao mesmo tempo. Uma mistura de surpresa e confusão em seus olhares. Me desculpe, Klaus murmurou, passando a mão pelos cabelos num gesto incomumente descomposto. Não, Jade começou, sentindo o rosto queimar. O celular de Klaus tocou, quebrando o momento com sua insistência mecânica. Ele o retirou do bolso, olhando para a tela com uma expressão que Jade não conseguiu decifrar. É Berlim, ele disse, sua voz voltando gradualmente ao tom profissional. Preciso atender. Enquanto Klaus se afastava para falar ao telefone, Jade permaneceu no parapeito, os olhos fixos na cidade, mas sem realmente vê-la. Seus dedos tocaram levemente os lábios, como se tentassem compreender o que havia acontecido. O vento agora soprava mais forte no topo do Martinelli, mas não era isso que fazia seu coração bater acelerado. Algo havia mudado irrevogavelmente entre eles naquele terraço. Algo tão grande e assustador quanto a própria cidade que se estendia a seus pés.
Nos 2 dias seguintes ao beijo no Martinelli, Klaus e Jade mantiveram uma distância profissional cuidadosamente orquestrada. Falavam apenas o necessário durante as reuniões. Evitavam ficar sozinhos, e quando seus olhares ocasionalmente se encontravam, rapidamente desviavam. Mas na tarde de sexta-feira, após a última reunião com investidores, Klaus fechou sua pasta de documentos com um gesto decisivo. Jade, gostaria de jantar comigo esta noite, ele disse. Não era uma pergunta. Para discutir uma proposta profissional. Ela hesitou, o coração acelerando involuntariamente. Profissional? Sim. Klaus ajustou a gravata, um gesto que Jade já reconhecia como sinal de nervosismo. Minha estadia em São Paulo está chegando ao fim, mas gostaria de dar continuidade à nossa colaboração. Preciso verificar com minha avó. Jade respondeu, ganhando tempo para organizar seus pensamentos confusos. Claro, Klaus assentiu. Reservei uma mesa no DOM às 8. Enviarei um carro. Aquela noite, Jade se olhou no pequeno espelho do banheiro, insegura. Havia escolhido seu único vestido bom, um modelo azul marinho simples que comprara para a formatura da faculdade de sua melhor amiga. Era modesto comparado ao que as mulheres usariam num restaurante com estrela Michelin, mas era o melhor que tinha. Você está linda, minha filha, Dona Dolores disse da porta, observando-a com olhos amorosos. Esse alemão, ele gosta de você, não é? É só trabalho, vó, Jade respondeu, sem conseguir encarar a avó diretamente. Dona Dolores sorriu com a sabedoria de seus 70 anos. O coração sabe o que a boca nega, minha menina. O carro chegou pontualmente às 7h30. Durante todo o trajeto até o restaurante, Jade tentou convencer a si mesma de que estava apenas ansiosa pela proposta profissional, não pelo homem que a faria. O DOM era exatamente como ela imaginava, elegante, exclusivo, com atendentes que pareciam se mover sem tocar o chão. Klaus já a esperava, impecável num terno escuro que realçava seus olhos azuis. Você está... Tilly começou quando ela se aproximou da mesa e, pela primeira vez desde que o conhecera, Jade viu Klaus von Eberhard sem palavras. Obrigada. Ela respondeu ao elogio não verbalizado, sentando-se com as costas retas, tentando esconder seu desconforto naquele ambiente. O sommelier se aproximou com uma garrafa de vinho, e Klaus dispensou o ritual de degustação com um gesto familiar. Parecia mais relaxado que o habitual, quase à vontade, como se tivesse tomado uma decisão importante. Como está sua avó? Ele perguntou, surpreendendo Jade com a pergunta pessoal. Ela está bem. Perguntou sobre você. Jade respondeu honestamente. Sobre mim? Sim. Ela diz que pode julgar um homem pelo jeito que ele olha para sua neta. Jade corou levemente ao repetir as palavras da avó. Klaus tomou um gole de vinho, como se buscasse coragem. E o que ela concluiu? Que você carrega muitos segredos. Jade respondeu suavemente. Algo parecido com vulnerabilidade cruzou o rosto dele, mas logo desapareceu. Sua avó é perspicaz. Ele colocou a taça sobre a mesa com precisão milimétrica. Jade, vou direto ao ponto. Estou impressionado com seu trabalho nesta semana. Sua inteligência, seu profissionalismo, sua... Ele hesitou. Sua humanidade. Ela sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. A Von Eberhard International está expandindo sua divisão de comunicação intercultural. Gostaria de oferecer a você uma posição como minha assistente executiva bilíngue, baseada em nossa sede em Berlim. Jade piscou tentando processar as palavras. Berlim. Sim. Salário inicial de 120 mil euros anuais, apartamento corporativo, passagens pagas e auxílio para continuar seus estudos em alemão na Universidade Humboldt. Klaus apresentava os números com a precisão de quem estava acostumado e fechar negócios. É uma oportunidade única de crescimento profissional e
É muito generoso, Jade interrompeu, sua mente girando com as implicações. Mas minha avó, ela precisa de mim. Não posso simplesmente deixá-la. Klaus inclinou-se para a frente. Pensei nisso também. Podemos providenciar cuidados domiciliares para ela, os melhores profissionais, o melhor plano de saúde. O primeiro prato chegou. Algo tão elaborado que Jade mal reconheceu os ingredientes. Ela olhou para a composição artística, sentindo uma distância cada vez maior entre seu mundo e aquele que Klaus oferecia. "Por que eu?" ela finalmente perguntou. "Existem tradutores profissionais, pessoas com muito mais experiência. Porque você vê o mundo como ele é." Klaus respondeu com uma honestidade rara, sem ilusões, sem pretensões, e ainda assim mantém uma esperança que eu invejo. Suas palavras tocaram algo profundo em Jade. Mas antes que pudesse responder, o celular de Klaus vibrou. Ele olhou para a tela e sua expressão endureceu. "Desculpe, preciso atender. É minha irmã." Enquanto Klaus se afastava para falar ao telefone, Jade observou o restaurante ao seu redor. Os outros clientes em suas roupas caras, os garçons silenciosos, a atmosfera de exclusividade cultivada. Era um mundo inteiro longe da pequena mesa da cozinha, onde ela e a avó jantavam todas as noites. Quando Klaus retornou, sua expressão havia mudado sutilmente. Uma tensão nova marcava seus ombros. "Problemas?" Jade perguntou. "Apenas opiniões não solicitadas." Ele respondeu vagamente. "Minha irmã tem fortes convicções sobre como administrar nosso legado familiar." O jantar prosseguiu com uma conversa superficial sobre a cultura brasileira e alemã. Mas Jade percebia que algo havia mudado. Klaus parecia distante, dividido entre o momento presente e pensamentos que não compartilhava. Quando a sobremesa foi servida, ela finalmente reuniu coragem para abordar o assunto que pairava entre eles. "Klaus, sobre Berlim, é uma proposta incrível, mas... Mas o quê?" Ele a interrompeu, uma impaciência incomum em sua voz. "É uma oportunidade que mudaria sua vida, que abriria portas que você nem sabe que existem." "Eu sei", Jade respondeu calmamente. "Mas minha vida está aqui. Minha avó, meus estudos." "Estudos que você poderia continuar em uma das melhores universidades da Europa", Klaus argumentou. "Quanto à sua avó, já disse que podemos providenciar tudo." "Não é só isso", Jade insistiu. "Não posso simplesmente aproveitar a sorte que está tendo?" Klaus completou. Tomo impaciente escapando." "Quantas pessoas na sua posição teriam essa chance, Jade?" A palavra sorte atingiu Jade como um tapa. "Sorte?" ela repetiu, sua voz subitamente fria. "É isso que você acha que é? Que sou apenas uma garota pobre com sorte de ter sido notada por você?" Klaus percebeu seu erro imediatamente. "Não foi o que eu quis dizer. Foi exatamente o que você quis dizer." Jade colocou o guardanapo sobre a mesa. "Achei que você tinha começado a me ver como pessoa, não como um projeto de caridade ou algum capricho exótico." "Jade, você está sendo irracional", Klaus disse, sua máscara de eficiência voltando ao lugar. "Estou oferecendo uma oportunidade profissional, nada mais." "Nada mais", ela repetiu, as palavras caindo entre eles como pedras. "Então por que me beijou no Martinelli?" A pergunta direta fez Klaus enrijecer. Ao redor deles, outros clientes começaram a lançar olhares curiosos. "Aquilo foi..." Ele começou baixando a voz. "Um momento de confusão." "Confusão", Jade repetiu, sentindo seu coração apertar. "Entendo perfeitamente. Agora estou vendo com clareza também." Ela se levantou. "Não posso aceitar sua proposta, Sr. von Eberhard, e acho que é melhor eu ir embora agora." "Jade, não seja infantil", Klaus disse, levantando-se também. "Estamos no meio de um jantar."
Um jantar de negócios, certo? E o negócio está encerrado. Antes que ele pudesse impedi-la, Jade caminhou rapidamente para a saída, sentindo os olhares dos outros clientes queimando em suas costas. Na calçada, o ar noturno de São Paulo a atingiu como uma bênção, familiar, real, seu. Ela começou a caminhar sem rumo definido inicialmente, apenas querendo distância. Depois de alguns quarteirões, quando teve certeza de que não havia sido seguida, parou para chamar um aplicativo de transporte. Enquanto esperava, as lágrimas finalmente vieram. Quentes, silenciosas, liberando a tensão e a decepção das últimas horas. Como pudera ser tão tola? Um homem como Klaus von Eberhardt jamais enxergaria alguém como ela como igual. Para ele, ela era uma curiosidade, talvez uma aventura exótica durante sua estadia no Brasil. No restaurante, Klaus permaneceu sentado, sozinho, encarando a cadeira vazia à sua frente. A conta já havia sido paga, mas ele não conseguia levantar-se. Seu celular vibrou novamente. Provavelmente Astrid, sua irmã, querendo saber se ele havia resolvido a situação, como ela friamente descrevera. Klaus, seja racional, Astrid dissera ao telefone. Uma garota brasileira de origem humilde? Os acionistas já estão comentando. Isso pode afetar nossa imagem, nosso legado. Ele olhou para o vinho em sua taça, lembrando-se da forma como os olhos de Jade haviam brilhado quando falava de sua avó, de seus estudos, de seus sonhos. Não havia cálculo naquele brilho, nenhuma agenda oculta. Apenas honestidade pura, algo que raramente encontrava em seu mundo. E ele havia arruinado tudo com uma única palavra mal escolhida. Sorte. Como se o que Jade tivesse a oferecer fosse menos valioso que o que ele propunha. De volta ao hotel, Klaus dispensou a equipe e ficou sozinho na suíte presidencial. No espelho do banheiro, seu reflexo o encarava, impecável como sempre, mas com algo quebrado nos olhos. — O que você está fazendo? Perguntou ao próprio reflexo, sem receber resposta. No pequeno quarto que dividia com a avó, Jade se encolheu sob as cobertas, tentando silenciar o choro para não acordar Dona Dolores. Mas a senhora idosa tinha o sono leve de quem passou a vida em alerta. — Minha filha! Dona Dolores sussurrou, sentando-se na beirada da cama e acariciando os cabelos de Jade. — O que aconteceu? Eu quase acreditei, vó, Jade soluçou. Quase acreditei que alguém... Como ele poderia ver alguém como eu de verdade? Dona Dolores continuou acariciando os cabelos da neta em silêncio, entendendo que algumas dores precisavam simplesmente fluir antes que as palavras pudessem fazer sentido novamente. O que nenhuma das duas sabia é que, naquele exato momento, Klaus von Eberhardt tomava a decisão mais impulsiva de sua vida meticulosamente planejada. Uma semana se passou como névoa densa para Jade. Ela retornou ao trabalho no hostel, frequentou suas aulas na faculdade e ajudou a avó com os doces, como sempre fizera. Externamente, nada havia mudado. Internamente, tudo estava diferente. — Você está distraída, observou Luiz, seu colega recepcionista, enquanto ela registrava erroneamente um casal de turistas alemães. — É a terceira vez hoje que você digita a data errada. Jade ofereceu um sorriso fraco de desculpas aos hóspedes. — Entschuldigung, murmurou, a palavra alemã escapando automaticamente, provocando uma pontada em seu peito. — Estou apenas cansada, respondeu a Luiz, evitando seus olhos curiosos. As noites eram as piores. No silêncio do pequeno quarto, lembranças de Klaus invadiam sua mente. O toque hesitante de suas mãos no terraço do Martinelli, o brilho vulnerável em seus olhos quando falou da mãe, até mesmo sua irritante precisão ao organizar documentos. A sensação de seus lábios nos dela. Jade se repreendia mentalmente. Tola, ele provavelmente já está na Alemanha, sequer pensando em você. O que ela não sabia é que Klaus, de fato na Alemanha, observava a paisagem cinzenta de Berlim
do seu escritório no 27º andar da Von Eberhardt International e encontrava-se igualmente atormentado. Os contratos de São Paulo estão na sua mesa, anunciou Frau Schmidt, sua assistente de longa data, eficiente como sempre. O conselho está satisfeito com a aquisição dos terrenos. Klaus apenas assentiu, seu olhar fixo nos arranha-céus de Berlim. Tudo parecia sem cor, sem vida, um reflexo perfeito de como se sentia. Algum problema, Herr von Eberhardt? Frau Schmidt perguntou, permitindo-se uma rara demonstração de preocupação pessoal. Klaus se virou para encará-la. Em seus 15 anos como sua assistente, ela nunca o vira tão perturbado. Você já cometeu um erro que não consegue consertar, Frau Schmidt. A mulher mais velha o observou por um momento. Todos cometemos, senhor. A questão é se estamos dispostos a tentar o conserto. Depois que ela saiu, Klaus abriu a gaveta de sua mesa e retirou um pequeno brigadeiro embrulhado em papel colorido. O doce que Jade havia trazido no último dia em que trabalharam juntos, antes do desastre no restaurante. Ele o guardara, incapaz de comê-lo e igualmente incapaz de descartá-lo. No Brasil, a avó de Jade a observava com preocupação crescente. Você não dormiu de novo, Dona Dolores comentou, servindo o café da manhã. E mal tocou na comida essa semana. Estou bem? Vó, Jade insistiu, forçando-se a comer um pedaço de pão. Só preocupada com as provas finais. Dona Dolores sentou-se à frente da neta, suas mãos enrugadas, envolvendo-as de Jade. Minha filha, coração partido não se cura fingindo que está inteiro. Os olhos de Jade se encheram de lágrimas. Não está partido. Não tinha nada para quebrar. Foi só um mal-entendido. A senhora idosa sorriu com sabedoria. Então por que chora no travesseiro todas as noites? Naquela tarde, quando Jade chegou ao hostel, Luísa recebeu com um envelope pardo. Deixaram isso para você ontem à noite. Parecia importante. Jade examinou o envelope sem remetente. Quem deixou? Um mensageiro. Disse que era urgente. Mas você já tinha saído. Com o coração acelerado, Jade abriu o envelope durante sua pausa. Dentro havia um caderno de capa preta com as iniciais KVE gravadas em dourado. Ao folheá-lo, descobriu páginas e páginas de anotações meticulosas em alemão, expressões idiomáticas, conjugações verbais, vocabulário de negócios, tudo organizado com a precisão característica de Klaus. Na primeira página, uma mensagem em alemão, escrita à mão em letra angular e precisa. Für Jade, damit du nie aufhörst zu lernen. Mit tiefer Bewunderung, Klaus. Para Jade, para que você nunca pare de aprender, com profunda admiração, Klaus. Jade fechou o caderno com força, como se pudesse conter a onda de emoções que a invadiu. Era um presente tão pessoal, tão específico para seus interesses e necessidades. Não um presente que se dá a uma funcionária ou a uma aventura passageira, mas a alguém verdadeiramente visto. Em Porto Alegre, Klaus verificou o endereço, anotado mais uma vez, antes de tocar a campainha da casa modesta no bairro Cidade Baixa. Sua pesquisa tinha sido meticulosa. Encontrar a prima de Dona Dolores não fora fácil, mas seus recursos eram praticamente ilimitados quando decidia usá-los. A porta se abriu, revelando uma senhora de cabelos grisalhos e o mesmo sorriso gentil que ele reconhecia de Jade. Senhora Martinez, sou Klaus von Eberhardt. Liguei mais cedo. Sim, o alemão. Ela respondeu, abrindo mais a porta. Entre, por favor, fiz café. Klaus entrou, sentindo-se curiosamente nervoso, uma sensação à qual não estava acostumado. A casa era simples, mas acolhedora, com fotografias de família por toda parte. Então você conheceu minha prima Dolores e a menina Jade, a senhora comentou, servindo café em xícaras de porcelana antiga. Sim, em São Paulo.
Klaus respondeu aceitando a xícara. Jade trabalhou comigo por alguns dias como intérprete. Ah, nossa Jade e seu alemão, a senhora sorriu com orgulho. Desde pequena, essa menina tinha um jeito com palavras. Mas diga-me, jovem, você não veio do outro lado do mundo para falar sobre o trabalho dela, não é? Klaus hesitou, subitamente inseguro sobre sua missão. Como explicar o que nem ele mesmo compreendia totalmente? Quero entender a história dela, ele finalmente disse. De onde ela vem, quem ela é. A senhora Martinez o estudou com olhos astutos. E por que isso importa para um homem como você? A pergunta era direta, quase rude, mas justificada. Klaus respirou fundo. Porque acho que cometi um erro ao julgá-la com os padrões do meu mundo. E por quê? Ele hesitou, admitindo em voz alta pela primeira vez. Porque não consigo parar de pensar nela. A expressão da senhora suavizou. Bem, então você veio ao lugar certo. Veja aquela foto ali. Ela apontou para um porta-retratos, onde uma Jade muito mais jovem, talvez com 13 anos, sorria ao lado de uma mulher que se parecia muito com ela, e um homem de expressão séria, porém gentil. Minha prima Dolores não teve filhos. Quando os pais de Jade morreram, Deus os tenha. Ela não hesitou em pegar a menina. Já estava com quase 60 anos, viúva, com artrite começando. Todo mundo diz que era loucura, que deveria deixar a assistência social cuidar do caso. Sabe o que ela respondeu? Klaus balançou a cabeça, fascinado. Ela disse, família não é escolha, é responsabilidade. E criou aquela menina com o pouco que tinha, nunca reclamando, sempre ensinando valor ao trabalho e à bondade. As histórias continuaram, de como Jade trabalhava vendendo doces nos fins de semana desde os 14 anos para ajudar em casa. De como ela ganhou uma bolsa parcial para a faculdade e ainda assim trabalhava 2 jornadas para custear o restante. De como cuidava da avó quando esta tinha crises de pressão, mesmo que isso significasse faltar às aulas. Ela nunca teve nada de mão beijada, a senhora Martinez concluiu. Tudo na vida daquela menina foi conquistado com esforço e dignidade. Klaus sentiu algo estranho no peito, uma mistura de admiração e vergonha. Como pudera sugerir que o que oferecia a Jade era sorte? Era ela quem tinha algo que dinheiro algum podia comprar. Uma integridade forjada na adversidade. Obrigado por compartilhar isso comigo. Ele disse, levantando-se. Me ajudou a entender muita coisa. Na porta, a senhora Martinez segurou seu braço. Jovem, não sei o que aconteceu entre você e a menina Jade, mas posso ver nos seus olhos que não é só curiosidade. Se veio até aqui, é porque já sabe o que precisa fazer. 3 dias depois, Jade estava no meio de seu turno no hostel, quando ouviu a porta da recepção abrir. Sem levantar os olhos do computador, ela recitou a saudação habitual. Bem-vindo ao Hostel Ipiranga. Como posso? As palavras morreram em sua garganta quando viu Klaus parado à sua frente, sem terno, vestindo jeans e uma camisa simples. Parecia cansado, com barba por fazer e olheiras. Uma versão completamente diferente do executivo impecável que conhecera. Jade. Ele disse simplesmente, seu nome pronunciado como uma prece. Ela se levantou, as pernas trêmulas. O que você está fazendo aqui? Achei que estivesse na Alemanha. Eu estava, Klaus respondeu, dando um passo à frente. Mas descobri que não consigo mais viver lá, não depois de conhecer São Paulo. Ele hesitou. Não depois de conhecer você. O coração de Jade acelerou. Klaus, se você veio para renovar sua proposta de trabalho. Não, ele a interrompeu, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. Não vim oferecer um emprego, vim pedir desculpas. Algo no tom dele, vulnerável, sincero, fez Jade se calar. Fui arrogante e insensível. Klaus continuou. Usei a palavra sorte, como se estivesse lhe fazendo um favor, quando, na verdade,
A sorte foi minha por ter me perdido naquele metrô e encontrado você. Jade sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Estive em Porto Alegre, ele continuou. Falei com a prima de sua avó. Você o quê? Jade piscou atônita. Precisava entender de onde você vem, quem você é. Klaus deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. E descobri que havia julgado tudo errado. Não é você quem precisa do meu mundo, Jade. É meu mundo que precisa de pessoas como você. Uma lágrima escapou, rolando pela bochecha dela. Por que está me dizendo isso agora? Porque... Klaus respirou fundo, como quem reúne coragem. Porque não quero uma funcionária. Quero uma parceira. Alguém que me mostre o que realmente importa na vida. Alguém que me ensine a ver o mundo. Não apenas como um lugar de negócios, mas como um lugar de conexões humanas. A sinceridade em sua voz era inegável. Jade sentia cada palavra penetrando as defesas que havia construído em torno de seu coração ferido. Como posso confiar nisso? Ela sussurrou. Como posso saber que não é apenas outro impulso que você vai lamentar quando seus sócios ou sua irmã ligarem de novo? Klaus se aproximou mais, pegando delicadamente as mãos dela. Porque vendi parte de minhas ações. Você o quê? Jade arregalou os olhos. Mantive o controle da empresa, mas distribuí parte da propriedade. Astrid está furiosa, mas... Ele sorriu levemente. Descobri que não preciso carregar o mundo sozinho e que há coisas mais importantes que o Império von Eberhard. Como? O quê? Jade perguntou, mal ousando respirar. Como aprender a fazer brigadeiros com sua avó? Ele respondeu com um sorriso tímido. Como acordar numa cidade onde o sol realmente brilha? Como... Seus olhos encontraram os dela. Como estar com alguém que me vê como homem, não como um nome ou uma conta bancária. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Jade. Tenho medo, ela confessou. Medo de que nossos mundos sejam diferentes demais. Não peço que venha para o meu mundo, Klaus disse suavemente. Peço apenas uma chance de construirmos algo novo, juntos, no seu ritmo. Jade olhou para aquele homem à sua frente, tão diferente do executivo frio que conhecera semanas atrás, e ainda assim o mesmo. Nos olhos dele via não apenas desejo ou fascínio, mas algo mais profundo. Respeito. Você recebeu meu caderno? Ele perguntou quase timidamente. Jade assentiu, incapaz de falar. Tenho mais daqueles. Klaus sorriu. E estou disposto a passar o tempo que for necessário preenchendo-os juntos. Lentamente, como se temesse quebrar. O momento... Jade estendeu a mão e tocou o rosto dele. Um gesto tão simples e ainda assim tão íntimo. Não sei se isso vai funcionar, ela sussurrou. Mas acho que vale a pena tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Klaus era algo que ela jamais esqueceria. Não o sorriso contido do empresário, mas o sorriso genuíno de um homem que, pela primeira vez em muito tempo, permitia-se simplesmente sentir. A notícia de que Klaus von Eberhard, bilionário alemão e dono da maior rede de hotéis do mundo, havia sido visto várias vezes no modesto hostel Ipiranga, causou burburinho no bairro. Mais surpreendente ainda era vê-lo carregando sacolas, de compras ao lado de Dona Dolores, ou tentando, com expressão concentrada, enrolar brigadeiros na pequena cozinha. Numa tarde particularmente quente de dezembro, Klaus esperava Jade terminar seu turno, sentado no pátio interno do hostel. Observava os mochileiros de diversas nacionalidades conversando, compartilhando histórias de viagem. Um grupo de jovens alemães tocava violão, cantando canções folclóricas que o lembravam de sua infância. Eles estão cantando sobre o Rio Reno, disse Jade, aproximando-se silenciosamente por trás. Aprendi essa música com Frau Müller. Klaus sorriu, virando-se para ela. Nas últimas semanas, desde seu retorno ao Brasil,
Eles haviam estabelecido uma rotina, ele respeitando seu trabalho e estudos, ela abrindo espaço em sua vida para conhecê-lo melhor. Caminhavam juntos pelos parques da cidade, conversavam por horas sobre livros, sonhos, medos. Alguns dias, ele a buscava na faculdade. Em outros, jantava com ela e Dona Dolores na pequena cozinha. Jade, ele disse levantando-se, tenho algo importante para discutir com você. Parece sério, ela respondeu, sentando-se ao seu lado. Aconteceu alguma coisa? Sim e não. Klaus ajustou-se no banco, visível nervosismo transparecendo em seus gestos precisos. Tenho pensado muito sobre nós, sobre seu futuro, meu futuro, e sobre como podemos construir algo que respeite quem somos. Jade o observou atentamente. Nas últimas semanas, havia aprendido a ler as pequenas mudanças em sua expressão. A forma como seus olhos se suavizavam quando estava genuinamente feliz. A maneira como sua postura se tornava mais rígida quando algo o preocupava. Não. Vou para Berlim, Klaus, ela disse suavemente, assumindo que era esse o assunto. Já conversamos sobre isso. Minha vida está aqui. Eu sei, ele respondeu pegando suas mãos. E não estou pedindo isso. Na verdade, ele respirou fundo. Estou propondo ficar no Brasil. Jade piscou, surpresa. Mas a von Eberhard, sua vida na Alemanha. A empresa tem uma estrutura sólida. Posso administrá-la de qualquer lugar, contanto que tenha reuniões presenciais trimestralmente. Ele apertou levemente as mãos dela. Mas isso é apenas parte da proposta. Klaus retirou do bolso uma pasta fina e a entregou a Jade. Dentro havia plantas, projeções financeiras e um contrato preliminar. O que é isso? Ela perguntou, folheando os documentos com crescente perplexidade. Uma parceria, respondeu Klaus, sua voz ganhando o entusiasmo que geralmente reservava para negócios. Quero investir na expansão do Hostel Ipiranga, transformando-o em um modelo híbrido, mantendo a essência acolhedora que tem, mas com infraestrutura e marketing internacional. Jade ergueu os olhos dos papéis confusa. Você quer comprar o hostel? Não. Klaus balançou a cabeça, determinado a ser compreendido. Quero criar uma parceria com o proprietário atual. A von Eberhard entraria com investimento e know-how, mas o conceito, a alma do lugar, seria preservado. E você, ele hesitou, você seria a diretora de operações. Eu? Jade quase deixou os papéis caírem. Klaus, sou apenas uma recepcionista, ainda nem me formei. Você entende esse lugar melhor que qualquer MBA de Harvard. Ele interrompeu, com convicção que não deixava espaço para dúvidas. Conhece os hóspedes, fala os idiomas, tem a sensibilidade que números não ensinam. Jade colocou a pasta sobre o banco, tentando organizar seus pensamentos. Por que o Ipiranga? Você poderia construir um hotel de luxo do zero. Porque foi aqui que vi algo que faltava em todos os meus empreendimentos. Klaus respondeu, seu olhar percorrendo o pátio simples, mas cheio de vida. Autenticidade, conexão humana. As pessoas não vêm aqui apenas pelo preço. Vêm pela experiência, pelas histórias compartilhadas. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Durante anos construí palácios onde as pessoas se sentiam sozinhas em meio ao luxo. Aqui vejo o oposto. Simplicidade que gera pertencimento. Quero aprender isso, Jade, e quero que você continue seus estudos, sua vida com sua avó, mas com a dignidade financeira que seu talento merece. Jade sentiu o coração acelerado, não apenas pela proposta profissional, mas pelo que ela significava. Klaus havia realmente escutado, realmente visto quem ela era e o que valorizava. Não sei o que dizer, ela murmurou, genuinamente confusa. Diga que vai considerar, Klaus respondeu. O Ipiranga seria apenas o início. Penso em um projeto maior,
uma rede de hostels boutique em comunidades carentes, gerando empregos, valorizando culturas locais. Um projeto que conjugue negócios e impacto social. Algo nos olhos dele. Um brilho que Jade nunca havia visto. Antes, a tocou profundamente. Não era o brilho calculista do executivo, mas o entusiasmo genuíno de alguém que encontrara um propósito. Considerarei, ela finalmente disse, mas tenho uma condição. Klaus ergueu as sobrancelhas, surpreso. Qual? Isso, ela apontou entre eles, nós dois. Precisa crescer no seu próprio ritmo, separado dos negócios, do dinheiro, de qualquer pressão. Sua voz ganhou firmeza. Se vamos construir algo juntos, Klaus, tem que ser sobre nós, não sobre sua rede de hotéis ou minha carreira. Em vez da impaciência que Jade meio que esperava, viu um sorriso suave se formar nos lábios dele. Por você, Klaus disse, tocando levemente seu rosto. Aprendo a andar no seu ritmo, a sentir o tempo de outra forma. Naquela noite, Jade compartilhou a proposta com Dona Dolores. Sentadas à pequena mesa da cozinha, avó e neta discutiram as implicações, os medos, as possibilidades. "O que seu coração diz, minha filha?" perguntou a senhora, seu olhar sábio penetrando além das dúvidas de Jade. "Que tenho medo", Jade confessou. Medo de misturar sentimentos e trabalho. Medo de que ele se arrependa quando a novidade passar. Dona Dolores sorriu, pegando as mãos da neta entre as suas. O medo só existe onde falta conhecimento. E o conhecimento só vem quando damos um passo além do medo. Ela fez uma pausa significativa. Além disso, esse alemão tem bom coração. Vi como ele olha para você. Não como quem quer possuir, mas como quem quer caminhar junto. 2 semanas depois, os papéis foram assinados. O proprietário do Hostel Ipiranga, um senhor português prestes a se aposentar, aceitou entusiasticamente a parceria. Klaus insistiu que o contrato incluísse cláusulas, garantindo que Jade pudesse terminar seus estudos com tranquilidade, que sua avó recebesse o melhor plano de saúde disponível e que o caráter acessível do hostel fosse preservado. Para celebrar, Klaus organizou um pequeno jantar na cobertura do edifício Martinelli, não mais em um restaurante luxuoso, mas um piquenique ao ar livre, com comida brasileira preparada por um chefe que começara como vendedor ambulante. Dona Dolores foi convidada de honra, trazendo seus brigadeiros que, para surpresa de todos, Klaus havia aprendido a apreciar. Sob o céu estrelado de São Paulo, com a cidade brilhando aos seus pés, Jade observou o homem ao seu lado. Ainda formalmente vestido, ainda preciso em seus gestos, mas com algo novo em seu olhar. Uma paz que não estava lá quando o conhecera. "Você está feliz?" ela perguntou, enquanto Dona Dolores conversava animadamente com o chefe sobre receitas tradicionais. Klaus olhou para a cidade, depois para ela, e respondeu com simplicidade rara. "Sim, pela primeira vez em muito tempo." Ele hesitou, depois completou. "Minha mãe teria gostado de você. Ela sempre dizia que o Brasil me ensinaria o que os livros não podem ensinar." Jade sorriu, recostando a cabeça levemente no ombro dele. "E o que aprendeu até agora?" Que eficiência sem propósito é vazia. Que controle é uma ilusão. Ele a olhou nos olhos. E que a verdadeira riqueza não está nos hotéis que possuo, mas nos momentos que me permito viver plenamente. Dona Dolores se aproximou, trazendo 2 brigadeiros. "Um brinde", ela disse, erguendo seu próprio doce. "A coragem de cruzar fronteiras, não apenas de países, mas do coração." Os 3 tocaram seus brigadeiros em um brinde inusitado, e naquele momento Jade sentiu que, de alguma forma, mundos que pareciam inconciliáveis começavam a se entrelaçar. 1 ano se passou rapidamente, trazendo mudanças que Jade mal poderia imaginar. O Hostel Ipiranga,
agora rebatizado como Casa Ipiranga, tornou-se um sucesso internacional, mantendo preços acessíveis, mas adicionando serviços inovadores e um programa de intercâmbio cultural que atraía jovens do mundo todo. O modelo foi tão bem sucedido que já estava sendo replicado em outras comunidades, primeiro em Salvador, depois em Olinda. Klaus dividia seu tempo entre o Brasil e a Alemanha, mas passava cada vez mais tempo em São Paulo, alugando um apartamento simples perto do de Jade e Dona Dolores. Na noite de formatura de Jade, o auditório da universidade estava lotado. Quando seu nome foi chamado para receber o diploma em letras, ela viu Klaus na primeira fileira, ao lado de Dona Dolores. A senhora idosa, agora com a saúde estabilizada, graças ao tratamento adequado, sorria com orgulho incontido. Após a cerimônia, enquanto os formandos celebravam no pátio da universidade, Klaus se aproximou com um buquê de flores do campo, simples, vibrantes, exatamente como ela gostava. "Parabéns, Frau Ferreira", ele disse formalmente, mas com um sorriso que iluminava seus olhos. "Obrigada, Herr von Eberhard", ela respondeu no mesmo tom, aceitando as flores. "Tenho algo mais para você", Klaus continuou, entregando-lhe um envelope prateado. Dentro, Jade encontrou um certificado oficial da Von Eberhard International, o prêmio de inovação social, reconhecendo o projeto que ela havia desenvolvido para a Casa Ipiranga, promovendo aulas gratuitas de línguas estrangeiras para jovens da periferia. "Klaus, isso é..." Ela começou emocionada. "Merecido", ele completou. "Seu trabalho está mudando vidas, transformando a forma como fazemos hotelaria." "Nosso trabalho", ela corrigiu. "Não teria sido possível sem você acreditar." Por um momento, ficaram ali parados, em meio à multidão que celebrava, mas como se estivessem em seu próprio universo particular. Um universo que haviam construído cuidadosamente ao longo do último ano, com paciência, respeito mútuo e um amor que crescera naturalmente, enraizado, na verdade, de quem realmente eram. "Ich liebe dich", Klaus disse suavemente, as primeiras palavras de amor que pronunciava em voz alta, escolhendo fazê-lo em seu idioma nativo. "Ich liebe dich auch", Jade respondeu, as palavras em alemão fluindo com a mesma naturalidade que o português. Quando se beijaram, não era mais o beijo hesitante e confuso do Martinelli, nem o beijo apaixonado, mas incerto que haviam compartilhado nos meses anteriores. Era um beijo de certeza, de escolha consciente, de dois mundos que haviam encontrado um caminho para coexistir sem que nenhum precisasse desaparecer. De longe, Dona Dolores observava lágrimas de alegria em seus olhos cansados. Ela sempre soubera que o coração de sua neta era forte o bastante para transformar até mesmo o mais fechado dos homens. O que a surpreendera foi descobrir que o coração dele também tinha força. Força para mudar, para crescer, para amar além das fronteiras que o mundo havia estabelecido. Naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, não havia mais o milionário alemão e a jovem humilde da periferia. Havia apenas Klaus e Jade, dois seres humanos que haviam aprendido que o verdadeiro luxo na vida é a coragem de escolher o amor, mesmo quando o caminho parece impossível.